Valladolid, na Espanha. Estamos aqui no Parque do Campo Grande, uma boa cidade europeia que se preze. Tem que ter pelo menos um bom parque para os seus cidadãos moradores. E este aqui é um desses bonitos parques que existem na Espanha e na Europa de uma forma geral. É um parque que já existe desde 1787. No princípio era um jardim e agora é um parque. Então vamos ver o que essa bela cidade tem a oferecer aos turistas. E aqui temos o Mercado del Valle. É um mercado deles, onde tem tapas, comidas, etc. Lembra muito o mercado de São Miguel, lá em Madrid. Se você já esteve em Madrid, vai lembrar do mercado de São Miguel. Infelizmente hoje já está fechado. Estamos aqui já num dia de feriado. Mas fica aqui o registro para quem estiver passando em Valladolid. Dá uma passadinha aqui que vale a pena. E bem do lado dele tem uma igreja bonita aqui, ó. A igreja de São Benito. E tem um museu atrás de mim. Um museu herediano. Então vale a pena passar aqui por essa área para conhecer. E aqui temos a Catedral de Valladolid, que é muito bonita por fora, mas como eu já disse anteriormente, hoje é um dia especial em que as coisas estão todas fechadas. Então a nossa ideia é realmente mostrar como aproveitar para fazer um roteiro numa cidade num dia que é feriado, né? Ou que está tudo fechado. Inevitavelmente, quando a gente viaja, muitas vezes tem um dia que é feriado no meio do roteiro, alguma coisa desse tipo. E uma boa forma de aproveitar é justamente essa, você colocando pontos que geram belas fotos para você visitar por fora, mesmo que você não possa ver a parte de dentro, e que você vai conhecendo a cidade, caminhando pela cidade, vendo o povo tapeando aqui, ó, pessoal, todo mundo comendo aqui, tapeando. É muito interessante. Além disso, se você tiver aqui a catedral estiver aberta, ela custa 3 euros para entrar. E se você quiser subir na torre, custa 10 euros. Palácio de los Viveiros é uma edificação importante na história do reinado da Isabel Católica. Por quê? Porque foi aqui que ela se casou com Fernando de Aragão. Mas o casamento entre eles não foi assim tão simples. Na época, o Henrique IV, que era o rei, o irmão da Isabel, ele estava planejando, sem ela saber, um casamento da Isabel com um nobre francês. Mas a Isabel acabou descobrindo essa tramóia do irmão, que era rei, e ela já estava em negociação com o apoio do Cárdenas, que era uma espécie de diplomata. Inclusive a gente já falou um pouco sobre ele em outro vídeo. E também o Chacón.
eles já estavam ajudando a Isabel na negociação para ela se casar com o Fernando de Aragão. Então, nesse inteirinho, um de um lado negociando, o outro do outro negociando, o que aconteceu? Fernando de Aragão teve que se apressar e eles combinaram de se casar aqui, nesse palácio de Los Viveiros, em Valladolid. Então, Fernando de Aragão teve que vir às pressas a Valladolid, mas sem o Henrique IV saber. Então ele chegou aqui disfarçado de camponês, entrou pela porta dos fundos e os dois se casaram. Esse palácio antigamente não era da forma que ele está hoje. Ele era mais como se fosse um castelo. Ele tinha torre, tinha fosso, tinha muralha, tinha todas essas coisas de um castelo. Depois que eles se casaram, em 1475, os reis católicos mandaram destruir todas essas partes da fortificação para que o próprio palácio depois não pudesse ser utilizado contra eles. Então ficou só apenas a parte interna do castelo, vamos dizer assim, né? Ficou o palácio, que seria a parte interna do castelo, sem a fortificação que a gente está vendo hoje. Outra coisa interessante é que a Isabel não podia casar com Fernando de Aragão porque os dois eram primos. Era muito comum naquela época, todo mundo era primo, né? E todo mundo precisava de uma bula do Papa autorizando casar entre os primos. Então a Isabel pede uma bula do Papa e o arcebispo de Toledo, que estava apoiando ela nesse momento, mente para ela e diz que já conseguiu a bula, que a bula já está pronta, e ela acaba casando sem ter a autorização do Papa. E aí só muito depois é que ela descobre que não tinha a bula, e aí o Papa fica meio em cima do muro esperando para ver quem ganha a guerra, se Isabel ou a Beltraneja, né, a filha do Henrique IV, quando ele morreu. E o Papa fica em cima do muro esperando. Quando ele viu que a Isabel ia ganhar a guerra, ele dá a bula para ela, autorizando o casamento. Ao longo do tempo, este palácio foi sendo modificado, como o Christian falou, e também foi sendo utilizado por vários usos, diferentes usos. E atualmente pertence à Universidade de Salamanca, e aqui ficam então uma residência dos estudantes e também a biblioteca da universidade. E bem ao lado, colado ao Palácio dos Viveiros, temos a Real Chancelaria, que já foi prisão aqui em Valladolid na época dos Reis Católicos, e também foi a sede do tribunal, onde eles julgavam as pessoas aqui no século XVI. Hoje ela abriga a Biblioteca Rainha Sofia, que é uma biblioteca da Universidade de Valladolid. Menu do dia em Valladolid custa 13 euros. Como primeiro prato eu pedi a tradicional paella mista, com frutos do mar e frango. Então vamos provar. Maravilhoso. E eu, como primeiro prato, pedi uma lasanha de carne. Lasanha todo mundo conhece, mas vamos ver se tá boa, né? Muito boa, tá bem quente, mas tá muito boa. Como segundo prato, eu pedi calamares, que é lula frita,
que acompanha batata frita. Vamos lá. Tá bem quentinho. O menu del dia aqui na Espanha dá direito a um prato de entrada, um prato principal, bebida e sobremesa. Digam aí nos comentários se 13 euros por pessoa é um bom preço por toda essa comida ou não é. Bom. Batatinha. Creio que falta um pouco de sal na batata, mas no geral está muito bom. Para mim, eu pedi almôndegas e ao molho e acompanha também batata frita. Vamos provar. Interessante dizer que para nós, às vezes um prato desse já seria o suficiente, mas como o menu vem 2 pratos, às vezes é sempre muita comida. Bem gostosa. Vamos ver a batata. Podia ter um pouquinho mais de sal, mas não tá ruim não. Como sobremesa eu pedi assim o mais simples possível, o menor possível. É o sorvete de limão. Delicioso. Muito bom. E eu, só para variar, como quase nunca eu peço, eu pedi o pudim, que eu adoro pudim. Que aqui se chama flan. Vamos lá, provar. Bem bom. O pudim deles não é muito doce, é assim, tem bem pouco açúcar. Valladolid, 3h30 da tarde. Vejam, ó, as ruas já estão praticamente desertas, é hora da siesta. E se vocês estiverem em Valladolid, principalmente no verão, nós vamos mostrar para vocês agora um lugar que é pouco conhecido dos turistas em geral. Se chama Plaça del Viejo Coso. A praça fica dentro de um conjunto de casas, né, de prédios de moradia. Ela só fica aberta entre que horas? Entre 9 da manhã até as 10 da noite. Vamos entrar para conhecer. Olha que beleza essa praça aqui, toda rodeada com apartamentos. E no verão muita sombra para você se refrescar. Então fica aqui essa dica aqui para quem quiser no verão dar uma esparecida, sair um pouquinho ali do movimento da cidade. E aqui temos o Palácio Pimentel. Nesse palácio nasceu o rei Filipe II. E
Hoje ele é a sede do Poder Legislativo aqui do Valladolid e está bem em frente ao Palácio da Justiça. Aqui atrás da câmera aqui, na nossa frente, está o Palácio da Justiça. Neste momento ele está aberto para visitas, para ver uma exposição e também um Belém, né? O presépio que eles costumam colocar. Então, normalmente tem algumas visitas aqui que você pode fazer e é bem interessante passar por aqui para ver um pouquinho desse palácio. O que mais nos chamou a atenção neste presépio é que as passagens bíblicas têm como plano de fundo a Valladolid medieval. Então, você pode ver miniaturas das principais construções, como palácios, castelos e pontes da época. E aqui estamos na Praça Maior. Como toda grande cidade ou toda cidade da Espanha tem sua Praça Maior. E aqui uma bela Praça Maior com a Casa Consistorial atrás. E é uma praça muito bonita, vale a pena ser visitada. E temos aqui nesse período também, claro que não poderia faltar, a feirinha de Natal. Já passou o Natal, mas a feirinha vai até o dia 6 de janeiro, dia de Reis Magos. E você já pensou como é que era um shopping center no século XIX? Bom, então vamos entrar num agora. Essa daqui é a Passagem Gutiérrez. Era um shopping center do século XIX. Aqui, se vocês já foram talvez à Itália, na Galeria Umberto, também é o mesmo estilo. Essa aqui não é tão suntuosa quanto a Galeria Umberto, mas é muito bonita também. Tem uns tetos ali pintados também. Vai dizer que nossos antepassados não sabiam fazer as coisas mais bonitas do que hoje, não é verdade? Hoje em dia a gente é muito só a praticidade, esquecemos a beleza. Mas a beleza faz parte da vida das pessoas. E aqui na Praça São Pablo temos a belíssima igreja de São Pablo, ou para nós, São Paulo. Por dentro ela é uma igreja estilo gótica comum. A gente não vai mostrar porque estava tendo uma missa agora, então não dava para gravar. Mas por fora a fachada é belíssima. Então vale muito a pena vocês virem aqui para conferir essa fachada lindíssima dessa igreja São Pablo em Valladolid.
E aqui, bem em frente à igreja de São Pablo, temos o Palácio Real. Esse palácio já foi o palácio mais suntuoso de Valladolid no século XVI. Aqui residiu o rei Carlos V e vários filhos dele nasceram aqui, junto com a rainha Isabel. Esse palácio também já abrigou muitas personalidades. Santa Teresa de Jesus já morou aqui e até Napoleão já esteve residindo aqui nesse palácio. E sabe quem morou aqui em Valladolid também? Miguel de Cervantes. Inclusive ele escreveu aqui a primeira parte do seu famoso Dom Quixote. Se você vier aqui num dia normal, existe aqui a casa dele que você pode visitar. Virou um museu e custa 3 euros para entrar. Está aberto de terça a domingo, das 10 da manhã às 3 da tarde. Em outros vídeos a gente mostrou a casa onde ele nasceu, a casa onde ele morou em Madrid e assim por diante. Então, se não assistiu ainda e gosta de Miguel de Cervantes, vai aí no canal que tem outros vídeos mostrando as casas dele. Viram quanta coisa tem em Valladolid para visitar? Se você for entrar nesses lugares que mostramos para vocês, você precisa de pelo menos 2 dias aqui em Valladolid. E terminamos aqui o nosso vídeo mostrando para vocês o Palácio Benavente. Foi um palácio construído em 1515, já abrigou a família real e foi o palácio mais suntuoso à época de Valladolid. Esse palácio aqui, já, como se diz, né, já passou de mão em mão, já nasceram aqui príncipes, princesas, os filhos de Felipe III nasceram aqui, mas ao longo do tempo foi caindo em desuso. Ele teve o seu auge no século XVII e depois houve 2 incêndios que devastaram o palácio. Depois virou orfanato, depois maternidade e, por fim, hoje ela é a Biblioteca Pública de Valladolid desde 1990. E terminamos com imagens da Praça Maior de Valladolid. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço! Até a próxima!